Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui trocar uma ideia com vocês sobre genética mendeliana, mas como sempre eu venho chamar a atenção para que salva aí um papelzinho e uma caneta. Lembra que é importante que você faça anotações ao longo do processo. Lembre-se sempre que aprendizagem requer protagonismo. Bem, iremos definir então quais são os nossos objetivos. Hoje eu tenho um único objetivo, que seria os definir os conceitos básicos relacionados à genética mendeliana. E eu começo falando sobre um conceito fundamental, que é o conceito de gene. Um gene representa um segmento de DNA responsável por determinar uma característica. Repare que esse conceito ele é extremamente reducionista, ele é aplicável à genética mendeliana, mas existe uma discussão muito extensa sobre o conceito de gene. A biologia molecular vai dizer que gene seria uma unidade que pode ser transcrita e traduzida em uma dada proteína. Outros vão dizer que vai além, porque existem genes que são regulatórios, que vão controlar a expressão de outros genes. Então, o que a gente vai fazer nesse momento é trabalhar com uma visão reducionista e aplicável aos conceitos de Mendel. O nosso próximo conceito é o conceito de cromossomo. Um cromossomo representa o DNA com maior grau de compactação. Isso é determinado por um conjunto de proteínas que nós chamamos de histonas. Na imagem, a gente consegue identificar a nossa dupla fita de DNA se complexando as histonas, formando unidades de compactação que nós chamamos de nucleossomos, que por sua vez se organizam para formar o cromossomo como efetivamente a gente conhece. Então, um gene representa um segmento de DNA responsável por determinar uma característica, e esses genes estarão distribuídos ao longo dos nossos cromossomos. Outro conceito importante é o conceito de cromossomos homólogos. Felipe, o que são cromossomos homólogos? São aqueles que têm o mesmo tamanho, mesma forma e genes que determinam as mesmas características. A ideia central é: eu herdo um conjunto de cromossomos do meu pai e um conjunto de cromossomos da minha mãe. E esses cromossomos irão formar pares de homólogos. Na imagem, a gente consegue identificar uma célula 2N igual a 6. Representa 6 cromossomos. Vamos partir do princípio que os 3 cromossomos de cor azul eu herdei do meu pai e os 3 cromossomos de cor vermelha eu herdei da minha mãe. Repare que é possível formar pares de homólogos. A imagem representa um desses pares de cromossomos que têm o mesmo tamanho, mesma forma e genes que condicionam as mesmas características. Na imagem, a gente identifica as cromátides não irmãs, identificamos as cromátides irmãs e identificamos também a região do centrômero, zona de constricção do corpo do cromossomo. O próximo conceito está relacionado ainda à ideia dos pares de homólogos. A nossa célula é diploide e soma um total de 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, 22 pares, ou seja, 44 cromossomos, são ditos autossômicos. E um par vai ser o par sexual. O par sexual ele pode ser representado pelo XX ou pelo XY. Na nossa espécie, XX representa o sexo feminino, XY representa o sexo masculino. A gente costuma dizer que o sexo heterogamético é o sexo masculino. Heterogamético porque um gameta levou um cromossomo Y, o outro gameta levou o cromossomo X. O sexo feminino é dito sexo homeogamético, porque ambos os gametas, masculino e feminino, levaram um cromossomo X. Mas nem sempre é assim. Em outras espécies, nas aves, por exemplo, existe um sistema chamado de abráxias, onde o sexo heterogamético é o feminino, é o sistema ZW. Em alguns insetos e outros animais, existe o sistema protenor, onde a fêmea possui o par XX, o macho apresenta um único cromossomo X. E em abelhas, vespas e formigas existe um sistema chamado haplodiploide, onde a fêmea apresenta o dobro do número de cromossomos quando comparado ao macho. Isso está relacionado a um mecanismo reprodutivo. Esses animais reproduzem por partenogênese, então o macho surge a partir de um ovócito que não foi fertilizado. Então o macho não apresenta a formação de pares de homólogos, ele vai apresentar metade do número de cromossomos quando comparado às fêmeas.
O próximo conceito é o conceito de loco gênico. Loco gênico, por definição, é a posição ocupada por um determinado gene no par de cromossomos homólogos. Então, olhou, identificou uma dada posição, ali a gente tem um locus. Ocupando essa posição, esse locus gênico, a gente encontra os alelos. Genes alelos são aqueles que ocupam a mesma posição no par de homólogos, determinam sempre a mesma característica, mas nem sempre o mesmo efeito. Vamos supor, então, que eu apresente nessa imagem um par de cromossomos homólogos. Eu identifico o cromossomo de cor azul e o cromossomo de cor vermelha. Vou partir do princípio que eu herdei o cromossomo azul do meu pai e eu herdei o cromossomo vermelho da minha mãe. Eu estou destacando um loco gênico. E aí eu identifico a sequência de bases presente em cada um desses locos. Repare, eu destaco, porque está pequenininho na imagem, né? Repare que num locus eu tenho uma sequência de bases. Eu vou chamar esse alelo de alelo A1, ok? Embaixo, ocupando a mesma posição no par homólogo, ocupando o mesmo locus gênico, eu apresento uma outra sequência de bases. Repare bem, existe uma adenina ao invés de uma citosina. Significa dizer que esse gene vai condicionar a mesma característica, mas pode existir uma variação no que diz respeito ao efeito. Eu vou chamar esse alelo, portanto, de alelo A2. Vamos supor, então, que o gene A determine a pigmentação de uma dada flor, que o alelo A1 defina a pigmentação azul, que o alelo A2 defina a pigmentação vermelha. A minha grande questão é qual é a cor dessa flor. Porque se ela possui o alelo A1 que condiciona o caráter azul, o alelo A2 que condiciona o caráter vermelho, eu preciso saber qual gene será expresso. Para isso eu preciso de alguns outros conceitos. Dentre eles, o conceito de gene dominante. Gene dominante é aquele que é expresso mesmo na presença do recessivo. O gene recessivo, como o nome já define, é aquele que somente será expresso em dose dupla. Ele nunca é expresso na presença do dominante. Existem indivíduos que nós vamos chamar de homozigóticos, existem indivíduos que nós vamos chamar de heterozigóticos. Um indivíduo homozigoto é um indivíduo que apresenta a mesma combinação de alelos em um dado locus. Um indivíduo heterozigoto é um indivíduo que apresenta combinações de diferentes alelos em um mesmo locus. Significa dizer que existem indivíduos que vão ser chamados de homozigotos dominantes, outros que vão ser chamados de homozigotos recessivos e existem aqueles que nós chamamos de heterozigotos. Ok? Vamos levar em consideração então que o nosso alelo A1, que define a pigmentação azul, é dominante, que o nosso alelo A2, que define a pigmentação vermelha, é recessivo, logo um indivíduo que herdou o alelo A1 e o A2 terá a pigmentação azul, porque o alelo A1 apresenta efeito dominante sobre o alelo A2. Outros conceitos fundamentais na genética mendeliana são os conceitos de genótipo e de fenótipo. O genótipo é a combinação entre esses alelos. No caso, o A1A1, A1A2, A2A2 são os genótipos para o caráter cor. E o fenótipo seria a expressão desse genótipo. A cor azul e a cor vermelha seriam, portanto, características fenotípicas. Lembrando que o fenótipo ele pode ser fortemente influenciado pelo ambiente. Exemplo clássico. Minha pele é pigmentada por um conjunto gênico que coordena o processo. Mas existem fatores ambientais que interferem diretamente na pigmentação, dentre eles a luz solar. Se eu sou exposto ao sol, a minha pele fica mais pigmentada. Se eu não sou exposto ao sol, a minha pele fica menos pigmentada. Bem, vamos pensar então nessa tabelinha. Essa tabelinha ela mostra exatamente uma organização, né, entre os genótipos e os fenótipos do sujeito. Um sujeito que tem genótipo A1A1 vai ter a cor azul. O indivíduo que tem genótipo A1A2 vai ter a cor azul também, porque o gene A1 é dominante sobre o A2. E o indivíduo com a pigmentação vermelha vai ser aquele possuidor do genótipo A2A2. Mas atenção, eu vou chamar a atenção para um fato. Vamos pensar num outro gene B que define a pigmentação em uma outra flor, mas esse gene B ele é polimórfico.
O que é isso, Felipe? A gente sabe que existe uma grande variação na estrutura dos alelos. E a gente sabe exatamente qual é o fator que define essa variação. É que às vezes a gente acaba promovendo pequenas rupturas no ensino e aí a gente vai fragmentando todo ele, o que é extremamente prejudicial. Mutações são eventos que condicionam o surgimento de novas variações, de novos alelos. Significa dizer que o padrão é exatamente um gene apresentando diferentes alelos. É isso que a gente chama de polimorfismo ou polialelia. Fique à vontade para usar a melhor das nomenclaturas. Vamos pensar que o alelo B1 define a pigmentação vermelha, o alelo B2 define a pigmentação azul, o B3 define a pigmentação amarela e o B4 define a pigmentação verde. E vamos pensar que existe uma ordem de dominância onde B1 tem efeito dominante sobre B2, B3 e B4, B2 tem efeito dominante sobre B3 e B4, B3 tem efeito dominante sobre B4 e B4 representa o nosso alelo recessivo, somente expresso em dose dupla. Partindo desse princípio, eu também posso montar uma tabela pensando nos meus genótipos e nos meus fenótipos. Reparem que o fenótipo vermelho está condicionado à presença do alelo B1, independente de com quem ele estará combinado. Repare que o fenótipo azul está condicionado à presença do alelo B2. Nesse caso, o B2 deve estar combinado com o B2, B2 com B3 ou B2 com B4. B1 não. B1 é dominante e condiciona o caráter vermelho. O fenótipo amarelo vai ser condicionado pelos genótipos B3 e B4, e aí o fenótipo verde vai ser condicionado pelo genótipo B4 e B4. Então, de posse do conceito de que um gene pode ser polimórfico, eu posso compreender quais são os genótipos e os fenótipos condicionados por eles, olhando para a ordem de dominância. Para eu compreender o número de genótipos que eu consigo ter com base no número de alelos, basta eu fazer combinação de N-PAP e somar o número de alelos possíveis. Por quê? O que eu faço, na verdade, é combinação de 4, 2 a 2. Combinação de 4, 2 a 2 porque eu tenho 4 alelos, B1, B2, B3, B4. 2 a 2 porque eu vou herdar um cromossomo do meu pai, um cromossomo da minha mãe, então eu herdo um alelo de cada um dos meus progenitores. Lembrando que a combinação é quando eu combino partes diferentes. Então essa fórmula, ela se aplica para eu identificar o B1, B2, B1, B3, B1, B4, B2, B3, B2, B4, B3, B4. Ela não leva em consideração as repetições B1, B1, B2, B2, B3, B3, B4, B4. Por isso, ao final eu preciso somar o número de alelos. Então, se eu tenho um gene com 4 alelos, ao final eu vou ter 10 genótipos. Aplicando a fórmula, combinação de 4, 2 a 2 é 4 fatorial, sobre 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial. Como o meu problema não é a matematização, como a minha questão não é a matematização, eu já te dou o resultado final. Eu tenho um total de 6 combinações. Lembrando que são 6 combinações entre os alelos que são diferentes. Depois eu preciso somar mais 4 para definir a combinação entre os alelos que são iguais. Então, se eu tenho um total de 4 alelos, eu vou ter um total de 10 genótipos. Ok? Um estudo de caso interessante para a gente validar a ideia do polimorfismo ou da polialelia é a gente analisar a pelagem dos coelhos. A pelagem dos coelhos é definida por um gene C, onde o alelo Czão vai determinar a pelagem agouti, selvagem. O alelo Czão CH define a pelagem chinchila. O alelo Czão H define a pelagem himalaio. E o Czinho define a pelagem selvagem. Define a pelagem albina. A ordem de dominância é Czão domina sobre Czão CH, que por sua vez domina sobre Czão H, que por sua vez domina sobre Czinho. No canto direito superior eu consigo identificar a cor desses coelhinhos. E aí eu observo na minha tabela a disposição de genótipos e de fenótipos. Repara que o fenótipo selvagem, o agouti, está condicionado à presença do alelo Czão independente de com quem ele estiver combinado.
O chinchila está condicionado à presença do alelo Czão, C, CH, desde que não esteja conjugado com o Czão. O himalaio vai ser definido pelo Czão H, conjugado com o Czão H ou com o Czinho, e o albino, que é o recessivo, esse vai ser condicionado pelo genótipo Czinho. A nossa aula está se encaminhando para o final, e eu queria lembrar que existe uma outra forma da gente representar o gene dominante e o gene recessivo, que seria utilizando letras maiúsculas e minúsculas. Então, vamos supor que eu tenho um gene A, e aí esse gene A vai apresentar o alelo Azão, geralmente atribuído caráter dominante, o alelo Azinho, geralmente atribuído caráter recessivo. Eu, particularmente, não gosto de apresentar a genética mendeliana dessa forma, pelo menos não inicialmente. Você vai ver que a gente vai utilizar essa notação em alguns momentos. Mas quando eu digo para você que um alelo tem uma forma Azão, uma forma Azinho, eu não te dou outra possibilidade, porque só existem letras maiúsculas e letras minúsculas. E aí eu compreendo a ideia de que um gene apresenta somente 2 alelos, quando na verdade esse não é o padrão. O padrão é um gene apresentar múltiplos alelos em função da mutação que permite o surgimento dessas variações. Então, pensando que um gene A determina a cor, pensando que a cor azul é definida pelo alelo Azão dominante e que a cor vermelha é definida pelo alelo recessivo Azinho, é possível também montar uma tabela com genótipos e fenótipos, lembrando que o Azão seria, obviamente, azul. O Azão Azinho seria azul também, porque o alelo azul o alelo cacetada logo no final, o alelo Azão é dominante sobre o Azinho, que é o recessivo, e o único vermelho seria o Azinho, condicionado especificamente pelo alelo recessivo expresso em dose dupla. Galera, é isso. Eu espero que você faça bom proveito dessa aula, bons estudos, um beijo!